E a gente está aqui de volta com Leila Ferreira. Acho que eu não preciso falar quem ela é, né, gente? É a Leila Entrevista, lembra? Olha, eu falei uma coisa no outro bloco que foi assim, mais o engraçado, então eu vou expor. É porque quando você conta que você estudava cada um dos seus entrevistados, você lia o livro inteiro da pessoa, e eu sei disso, você já me contou em outras histórias. E aqui, a gente até nos bastidores, você me contou que você não gostava de mandar pergunta antes, nem que te mandem quando você vai ser entrevistado, que mandem as perguntas antes. Combinar entrevista jamais. Mas eu faço uma loucura aqui nesse programa Hoje Vou Assim, né? Que na verdade, a gente até vai fazer o look do dia, inclusive, nós vamos mostrar que a ideia é trazer a capa do livro e abrir o livro para contar a história. Porque quando eu vejo uma pessoa, inclusive a pessoa que eu vou entrevistar, com quem eu vou conversar, se eu não conheço essa pessoa, porque eu te conheço, mas tem pessoas que eu não conheço, né? Eu quero perguntar para ela umas coisas que eu perguntaria no consultório médico se a gente estivesse na sala de espera. Então eu faço meio que o contrário do que você fazia. Porque senão eu não conseguiria ser uma pessoa que conversa com outras, porque eu faço milhares de outras coisas, né? Então aqui eu tenho essa licença poética de fazer perguntas idiotas às vezes. E eu acho isso bom, porque é como se eu ficasse no lugar da criança. Então eu faço questão de dizer que eu não sou entrevistadora, eu sou conversadora. Porque é um aprendizado mesmo, né? Mas é cada uma com seu estilo. Acho que, e você, o dia que você tiver dificuldade para conversar com alguém, eu vou suspeitar que tem alguma coisa errada. Exato, é muito gostoso, né? Assim, isso é muito legal. Me descobrir trabalhando, conversando com as pessoas. Isso é maravilhoso, né? E quando a gente lançou o Que Ninguém Nos Ouça, a gente ficou um ano lançando aquele livro, né? E conversando com as pessoas, conversando entre nós. Foi tão incrível aquele processo, né? Foi tão mágico, assim. Para quem não sabe, a gente fez um livro de troca de e-mails, né? E foram menos de 4 meses, né, Cris? Acho que a gente colocou 5 lá no livro. A gente colocou 5 para não pegar mal, porque ia falar, meu Deus, foi uma coisa tão inconsequente, né, tão amadora, em tão pouco tempo. A gente esticou um pouquinho o prazo na contracapa do livro, na orelha, não lembro. Mas foi tão bom escrever aquele livro, aquela troca de e-mails, né? Eu lembro que um dia eu estava muito triste, a depressão estava pegando, eu estava lá em Portugal, a Cris aqui. Eu falei, Cris, eu não consigo escrever, eu estou triste demais, não sai. Aí ela falou, vou te mandar uma playlist bem triste para você chorar, que aí você melhora. Foi maravilhoso. Botei tudo para fora. Que às vezes a gente precisa chorar mesmo, né? E às vezes é de alegria também, porque a gente acha que sorrir é muito natural. E por que a gente não acha que chorar é natural? Chorar é natural, né? Verdade. Isso é muito importante. Ir ao fundo do poço. Exato. Porque, Cris, eu falo para todo mundo desse seu livro e cito você em todas as palestras que eu tenho feito. Que é o que a Cris fala, que eu acho maravilhoso, que o lugar mais visitado do mundo não é Hong Kong, não é Paris, não é Roma, não é Londres, não é Nova York, é o fundo do poço, né? E por que a gente se nega a reconhecer isso e aprender com isso, né? Que é o que você fala, que eu acho incrível, que o problema não é ir ao fundo do poço, é ir e não aproveitar a viagem, né? E o fundo do poço é meu amigo íntimo, mas cada vez que eu volto mais fortalecida. Você tem já um lugarzinho lá, o hotel preferido, né? Sempre bom, já conhece. Tem uma milhagem que você tem que ver. Estou na categoria diamante, em matéria de fundo do poço. E o mais legal é você perceber a quantidade de gente nas redes sociais que está, né, fingindo que está em Nova York, fingindo que está nas Ilhas Seychelles, mas aquela pessoa não está bem. E ela não quer olhar para o fundo do poço dela, né? E aí fica o tempo todo as pessoas só cultuando imagens recortadas e filtros, né? Gente, os filtros, Leila. Eu até tô com uma mania de um filtro que chama iPhone 13. Poxa, fica bonitinho assim. Mas não é que ele corrige, ele dá uma luz assim. Mas é impressionante como é viciante. Se você não toma cuidado, daqui a pouco você tá assim... A minha sorte é que eu não sei usar. Isso é maravilhoso. Sou ignorante no mundo virtual. Eu pego a foto, escrevo a legenda, mando para a Cecília, que é lá da DMT, da agência de palestra, e ela posta, porque eu não sei postar. Eu acho isso uma grande sorte também. Eu fico um pouco arisca, sabe, com esse mundo virtual. Eu acho...
É o que eu sempre brinco, Cris, quando eu vejo lá, meu amor, estamos juntos há 15 anos, você faz de mim uma pessoa cada vez melhor. Dá vontade de pôr nos comentários, mentira, eu sou vizinha deles. Toda noite eles brigam, né? Claro, se for verdade é maravilhoso, mas mas quando está muito nas redes, às vezes está pouco frase sua que eu estou citando também, que você fala que o perigo hoje é a gente morrer de ficção, né? Viver ficção, ser de verdade para não morrer de ficção. Para não morrer de ficção, né? É ficção generalizada. Aí eu já emendei. Morreu de quê? De ficção generalizada. Muito bom. E a gente corre esse risco, né? E aí, quando se encontra uma pessoa de verdade, é tão bom, é tão salutar, é tão gostoso ver uma pessoa que não está posando, não está tentando impressionar, né? Eu acho que é isso que faz o nosso livro ser tão lido. Porque eu acho que a gente se entregou nesse processo de uma maneira muito despretensiosa. Tanto que quando a gente acabou o livro, a gente falou, será que o pessoal vai gostar desse negócio, gente? Né? E todas as mulheres gostam, porque elas se conectam com as nossas vulnerabilidades ali, né? E porque hoje, né, você não pode ser quase nada, né? Você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, né? Tem que ser magra, tem que ser jovem, tem que ganhar o primeiro milhão, tem que fazer sucesso, tem que ir nas Ilhas Maldivas, né? Dá cansaço, né? Então é um desfiar de tem que, né? E quando a gente distrai, a vida acabou, né? Eu que já estou entrando na quarta idade, né? Eu fico pensando assim, você vê o futuro encolhendo, né? Tem hora que é um processo meio assustador, você vê o futuro encolhendo. Então eu penso, para o futuro que está encolhendo tão rapidamente, não me assustar, eu preciso esticar o presente. Né? Eu tenho que ampliar o presente. E como é que se amplia o presente? Não é posando no Instagram, não é fazendo, sendo a pessoa que você não é, sabe? Eu tenho que pensar se eu não estou confundindo, mas acho que foi o o Agualusa, porque eu entrevistei o Agualusa agora em Lisboa. Eles são muito amigos, inclusive, né? São inseparáveis, né? O Agualusa fala que casa, para ele, num sentido amplo, é um lugar onde você não precisa explicar quem você é. Né? Então ele fala que para ele é Angola. Eu falei, e Brasil, que você morou muito tempo, Portugal, você, filho de portugueses, tem casa em Portugal. Ele fala, não é casa, casa é Angola, né? E eu acho que hoje é tão raro você se sentir em casa, num mundo de tanta ficção, né? Você relaxar, tirar a roupa apertada, tirar os sapatos, né? E pensar, sou eu. Eu sou essa pessoa. E me interesso por outras pessoas, porque tem uma viagem muito narcísica nisso, né? De você ser isso, ser aquilo, postar isso, postar aquilo, e você esquece de olhar para as outras pessoas. Porque você está tão ocupado construindo a sua imagem, que do seu lado pode ter uma pessoa interessantíssima, ou pode ter uma pessoa sofrendo, mas você está distraído na autocontemplação. Eu não gosto disso, Cris, sabe? Assim, por isso que eu não tenho essa sede de ficar postando muito, de ficar muito em rede, porque talvez isso me afete mais do que eu gostaria. Eu não sei muito explicar, mas me causa um certo desconforto. Mas você sabe que eu acho que com o meu amadurecimento eu tenho descoberto cada vez mais isso, assim. Eu tenho descoberto que eu preciso muito me nutrir de cavernas, né, de momentos de caverna, e eu acho que isso é uma coisa cada vez mais verdadeira para mim. Outro dia eu falei, gente, é uma questão de fazer as contas. Eu sei que você tem dificuldade de falar não, porque sempre foi uma coisa, né, você é uma pessoa muito disponível para os outros, e eu, volta e meia eu falo com você, tem que falar não, né? E aí eu descobri que não é falar não de vez em quando, o não tem que ser a regra, porque quando o nosso tempo de vida é cada vez mais curto, a gente tem que pensar, eu tenho menos tempo pela frente, então o meu tempo é mais precioso, então é uma questão de fazer as contas. Eu vou ter que falar muito mais não do que eu falava antes, e o sim é que tem que ser a exceção. Eu estou muito em paz com isso. E aí, quando eu penso nas redes sociais, eu vivo também de redes sociais.
mas eu me nego a ser escrava do tal do algoritmo. Se está todo mundo falando de um assunto, eu não quero falar sobre esse assunto, eu não vou falar sobre esse assunto, porque aí eu perco a minha espontaneidade. E isso é uma coisa que eu acho que é nossa e que ninguém pode roubar de nós. A gente é muito nós mesmos. E se a gente deixar de ser nós mesmos, a gente está se suicidando. A gente está se matando. É uma autotraição, né? Não dá. Eu continuo tendo dificuldade para falar não. Acho a coisa mais difícil do mundo. Mas eu acho que você está começando a fortalecer esse músculo aí. Acho que sim. É um músculo que tem que ser exercitado. Porque eu não sei, Cris, você sabe o que é isso? Essa vida de quem... eu falo que a minha vida social é a minha vida profissional. Porque você vai fazer uma palestra, você conversa com dezenas e dezenas de pessoas. Você vai para o aeroporto, você vai para um teatro, você vai para o aeroporto, você tira novo, foto, você vai no hotel. Você Quando abraça você chega as pessoas. em casa, você está meio que exaurida dessa coisa da viagem, o estresse no palco. Você sabe, quem tem síndrome do pânico não relaxa em lugar nenhum. Né? Eu ficava estressada na aula de yoga. Porque todo mundo relaxava, tinha gente roncando e eu assim. Eu falei, a yoga tá acabando comigo. A yoga tá me estressando. Quem consegue ficar estressado em aula de yoga é porque é um caso perdido. Então, eu tô num palco falando para 1.200 pessoas, às vezes eu tenho dormência no braço, dor de estômago. É um sofrimento que eu não mostro, mas está ali. Quando eu chego em casa, eu quero ficar quieta, sozinha. E o Fernando, meu marido, é muito assim também. Eu estava brincando com vocês antes da gravação, que quando toca aqui interfone aqui em casa... Você fala engano. Ou é engano, ou é algum SEDEX que chegou, ou é bombeiro ou eletricista, que aqui dá muita infiltração. Porque nós gostamos de ficar sozinhos, quietos, em silêncio, lendo. Então, por exemplo, a pessoa me chama, vamos tomar um café, vamos tomar um vinho. E eu, para a pessoa, é difícil falar disso, né? Eu morro de medo de estar sendo indelicada, antipática, né? Mas assim, se a pessoa quiser me agradar de verdade, ela vai entender que eu prefiro ficar quietinha dentro de casa sozinha. Então, outro dia alguém me perguntou, como é que você lida com a depressão? Como é que você consegue ter depressão e síndrome do pânico e trabalhar tanto e viajar tanto? Eu falo, um dos segredos é o tempo que eu fico quieta em casa, em silêncio, sozinha. Se abastecendo. É isso. Foi a palavra que eu usei. Pandemia. O dentro é muito maior do que o fora. Dentro é imenso. E isso a gente fala, às vezes parece teórico, mas a pandemia me ensinou. E isso é fundamental. Mas eu queria falar sobre o humor, porque a gente tem isso em comum, e você tem isso muito com o Fernando, né? Eu terminei meu último namoro e eu descobri assim, que apesar de terem sido 5 anos muito ricos, em que eu aprendi muita coisa, o Ale foi um grande companheiro, assim, mas eu percebi que a gente não tinha o mesmo humor. A gente ria das mesmas coisas, mas a gente não ria o tempo todo das mesmas coisas. E aí eu fui encontrar, porque quando a gente encontra, a gente ri tanto, eu fui encontrar com uma amiga, né? E essa amiga, eu tenho uma afinidade muito grande de humor, e não é com todo mundo que você tem isso, né? Aí eu fiz um vídeo no Instagram, dizendo que eu estava em busca do humor da minha vida. E o mais legal é que eu encontrei um amor que é o humor, assim. E isso é muito legal, assim. Eu acho que você encontrar uma boa conversa e uma boa risada dentro de casa, que eu fiquei pensando nessa frase do Água Lusa, né? E aí eu acho que até com vontade de evoluir esse pensamento, que em casa você tira o crachá. Né? Você não precisa dizer onde você está. Você tira o sapato, o sutiã. Eu não tiro o sutiã porque eu praticamente não uso. E você tira o crachá. É isso, né? Perfeito, Cris. E aí lá você encontrar um lugar onde você pode ser absolutamente livre. Não que na rua você não seja, no mundo, mas existem papéis sociais que a gente cumpre. E eu entendo muito esse buscar. Então, assim, quando você sai para tomar um vinho com alguém, essa pessoa pode se considerar muito especial.
é isso. São escolhas que a gente faz, né? Não existe menos amor por isso. Não. Eu sou sua amiga e eu não preciso que você saia para tomar vinho comigo para eu gostar de você, né? Eu continuo gostando de você porque a amizade é isso, eu quero te ver feliz. Você nunca me cobrou a presença e nem eu nunca te cobrei. Né? Porque não é isso. Aí não é amor, não é amizade. Né? E você falou, né, da casa, assim, do descanso, me veio uma coisa na cabeça que eu acho que você já me viu, está terminando nosso tempo ou tem um pouquinho? Temos ainda. Um tiquinho? Acho que a gente tem 10 minutos, é isso que ela quis dizer. Eu acho que você já me ouviu contando essa história, que a minha mãe, quando teve um período que eu fiquei 4 meses na casa dela em Araxá, eu não conseguia ir à janela. Eu estava no fundo do poço, eu estava no subsolo do fundo do poço. E aí eu ficava num quartinho assim, e ela no quartinho dela, uma casa muito simples lá em Araxá. E de lá ela me via e ficava calada, porque ela sabia que eu não estava conseguindo nem falar de depressão. Mas de vez em quando ela parava na porta do meu quarto e falava, coei café. Isso é demais, né? Que era assim, eu estou aqui. Aqui, a gente fica tão quieto aqui nesse apartamento, e eu não tinha, agora me veio essa imagem na cabeça. E o Fernando está lá com o livro dele, eu estou ali com o meu, e de repente eu levanto, venho na cozinha, chego para ele e falo, coei café. Que lindo, né? Então, são assim, eu acho que cada pessoa tem o seu jeito de falar, o seu jeito de estar no mundo, né? E o meu jeito é um jeito mais quieto, é um jeito mais para dentro, e o dentro é infinito, essa coisa bonita que você falou, né? O dentro é tão amplo, o dentro é tão grande. E então eu não gosto realmente de vida social, eu não gosto. Eu e Fernando já viajamos para não ter que ir a casamento. Estou entregando aqui. Só não precisa entregar qual casamento era. Claro, fica vago. A Bernadette, minha amiga que você conhece, que eu falo que é perfeita, porque ela me liga e fala, Leila, estou ligando para te convidar para um almoço que vai ter aqui em casa sábado e para falar que você não precisa vir. Né? E então eu acho, Cris, eu acho que isso é que é o bonito da vida, né? Cada um de nós e cada uma de nós é de um jeito. Cada um opera de um jeito, né? Cada um reage de um jeito. E misturar isso é muito bom, quando tem essa sintonia. A coisa do ter o mesmo senso de humor, né? O Agualusa fala, ele falou também que a pátria é um lugar onde você ri das mesmas piadas, né? E às vezes a pátria é isso aqui, é esse continente aqui, né? Mas o conteúdo é traduzido pelas pessoas, né? E eu acho isso interessantíssimo. Aliás, uma das coisas que eu me permito hoje, o não ainda é muito difícil, mas uma coisa que eu me permito é não conviver com gente mal-humorada. Eu fujo. Eu também fujo. Eu fujo mesmo. Gente azeda, gente amarga, gente cara ruim. Gente que critica todo mundo o tempo todo. E eu acho que não dou isso, conta. na maturidade, a gente vai aprendendo cada vez mais a fazer, é uma coisa que eu chamo de curadoria de vida. Que você fala assim, esse objeto não, essa pessoa vai com Deus, seja feliz, mas eu não quero conviver com ela. Não é porque você quer mal de ninguém, é porque você entende que você já se conhece melhor. E amadurecer é isso, é ficar boa de vida. Você vai ficando boa de vida. Você entende que você gosta mais de azul do que de amarelo. Você se conhece melhor. Então o corpo padece, a bunda desiste, né? Mas assim, o corpo já não tem mais aquela presença, mas só que você já aprendeu a viver, você se conhece tão melhor que você tem a possibilidade de viver bem. Eu acho que esse é o significado da sabedoria. E aí eu quero saber, você ficou mais engraçada, você ri mais com Fernande, que é Fernande, tá, gente? Não conta por que você está falando isso, que ele me mata. É uma piada interna. Você ri mais. Joke. Você ri mais com ele hoje e com a vida,
você sente que você ficou mais... Porque eu, à medida que eu amadureço, eu fico mais boba. Eu assim, quando eu estou viajando com ele, a gente ri o tempo todo. Porque a gente acha graça das mesmas coisas, a gente observa as mesmas coisas, né? Às vezes eu vejo uma coisa assim, eu olho para ele, ele está olhando, porque é um jeito de olhar para as pessoas e para a vida muito parecido. Tem uma música do Paulinho Mosca que é linda, que fala assim, gosto de olhar, gosto quando você me olha, gosto de olhar para o mundo, mas gosto mais do mundo quando posso olhar o mundo com você. Olha que olha legal. Que coisa mais linda. Legal, né? Demais. Então, assim, eu não vou te dizer que eu rio mais hoje. Engraçado, Cris, depois que eu escrevi o livro de cartas para minha mãe, O Amor que Sinto Agora, eu fui para um fundo de poço ali que eu consegui subir só até a metade. Eu não saí mais. Eu acho que foi uma viagem muito profunda aquele livro, né? Maravilhoso, inclusive. Mexeu demais comigo, me entristeceu demais. Eu acho que depois daquele livro eu nunca mais fui a mesma pessoa. Eu sou uma pessoa mais tristonha depois daquele livro. Mas, então, talvez eu não tenha a facilidade de rir que eu tinha antes. Mas, curiosamente, o senso de humor parece que vai ficando mais apurado. Mesmo que você tenha menos vontade de rir, mas o senso de humor tem isso, né? Ele não é só risada. Não é só risada. É a observação, é o comentário, é o olhar. Então, eu acho assim, e você falou, aí, teve alguma coisa que você falou que me lembrou disso, a Denise Fraga falando uma vez comigo, ela falou, não é que em relação à pessoa mal-humorada, né? Ela falou, não, eu não tenho nada contra a pessoa, eu só não quero estar no mesmo metro quadrado dela, né? Então, se ela puder ir para outro país, assim, ótimo, ela vai ser feliz, eu não quero dividir o mesmo metro quadrado. Então, eu acho que é isso. Você vai fazendo esses ajustes, sabe, geográficos, existenciais, emocionais. Então, você prefere não dividir o metro quadrado com pessoas mais mal-humoradas. Você acha graça em coisas diferentes. E também, você aprende a conhecer os limites do corpo, envelhecer, viver, amadurecer, é isso. E eu acho que tem uma coisa, eu acho que você vai, talvez concorde comigo. A gente para de querer mudar as pessoas. Então, esse senso de humor não é só para a gente achar engraçado. É para a gente olhar, e não é para a gente morrer de rir. É para a gente olhar e falar assim... É quase que te ajuda a olhar com um distanciamento maior, para não te colocar no lugar da reclamação também. Porque eu acho que tem uma idade na vida que você chega reclamando de tudo, porque choveu, porque fez sol, porque o Francisco, às vezes, ele volta do treino de basquete, ele fala, fulano me deu um chute, não sei onde, não. É tipo assim, ele sempre coloca a culpa no outro e fala, o nome disso é adolescência, né? É muito ranzinza, né? Tadinho, ele é um fofo, mas enfim, ele está num momento que muitas vezes você vê o problema no outro. E quando você entende que você não vai mudar o outro, você chega numa idade, você fala assim, não vou mudar o outro. Então, não vou passar o meu tempo aqui reclamando do outro, ou da vida, ou do sol, ou da chuva, né? Eu acho que esse bom humor ajuda demais a viver. A gente tem a maior dificuldade em mudar a gente, que a gente conhece de trás para diante, né? Ou pelo menos deveria. Agora, mudar o outro, que você conhece uma parte ínfima dele, né? Que as pessoas, claro, não se mostram por inteiro. Então... você vai aprendendo a aceitar mais, né, Cris? Eu acho que tem muito a coisa do aceitar. Não é resignação, não, é aceitação. Aceitação é muito poderoso. E o senso de humor ajuda demais. Demais. Eu queria te fazer uma última pergunta, que provavelmente a gente tem 1, 2 minutos. Nunca sei, é sempre um mistério para mim. O que você acha que faz as pessoas serem tão apaixonadas pela Leila Ferreira? Porque todo mundo que fala de você para mim, e é muita gente, fala com um amor, as mulheres falam com um amor, é uma coisa tão intensa assim. Qual que você acha que é a conexão que você tem com as pessoas? É a sua espontaneidade? É o seu humor? É a sua vulnerabilidade? Eu fico tentando, assim, é impressionante o quanto você encanta as pessoas. Que coisa boa de ouvir. Nossa, eu fico feliz demais. Esse carinho
Esse carinho não tem preço. Não tem. Né? Não tem, Cris, não tem. Eu estou pensando aqui, talvez seja porque eu não aprendi a fingir. Eu não aprendi. Eu tenho muita dificuldade de preocupar com... É difícil explicar. Mas talvez seja espontaneidade, né? Eu lembro uma vez que alguém me falou, eu gosto do seu programa de entrevista, porque do mesmo jeito que você trata a rainha da Suécia lá no palácio, você trata a benzedeira do Jequitinhonha, né? E isso eu aprendi com a minha mãe. Né? Isso é uma coisa, meus irmãos todos são assim, eram assim. Então eu acho que primeiro é o amor pelas pessoas. Eu acho que isso passa. Né? O gostar de ouvir, gostar de ouvir as histórias, o prestar atenção. Eu falo que ouvir, escutar. Que é uma coisa que faz toda a diferença do mundo. Então, eu acho que num mundo tão desatento, quando você presta atenção de verdade nas pessoas, isso passa, isso é um diferencial, né? Então, assim, eu não sei explicar. Eu acho que eu não mereço 1/1000 disso, não estou fazendo demagogia, não. Mas eu acho que o que faz as pessoas se aproximarem de mim, gostar de mim, eu acredito tudo à minha mãe. Eu acho que veio tudo dela, tudo eu aprendi com ela, sabe? Quando a comida lá em casa era pouca e que alguém nos dava um pedaço de torta, um pedaço de bolo, e ela falava comigo, vai chamar o seu Cassianinho, que era o jardineiro da praça lá perto de casa, vai chamar para ele comer, que ele gosta muito de doce. Eu falava, mãe, não dá para dividir com ele. Ela falava, dá, sempre dá. E eu ia chamar o seu Cassianinho. Uma mãe que te ensina isso, te ensina a gostar das pessoas. E quando você gosta das pessoas, é mais fácil elas gostarem de você. Como chamava sua mãe? Eu esqueci. Lúcia. Lúcia, lindo. Eu ia chamar Lúcia. Mesmo? Era um dos nomes que minha avó, uma das minhas avós queria. Eu ia chamar Lúcia ou Viviane, aí meu pai e minha mãe decidiram que eu ia chamar Marcela, e meu pai foi e me registrou como Cristiana, que era o primeiro nome que a minha mãe queria, mas que ele não queria ter dado antes. Enfim, loucura. E parece que minha mãe tinha falado que era para eu me chamar Patrícia. E Letícia? Não, Letícia era sua filha. Se eu nunca engravidei, não tive filhos, não tive essa alegria, mas se eu tivesse uma filha, se chamaria Letícia, porque é alegria em latim. É lindo. E a minha mãe me falou um dia, do nada, que ela tinha escolhido para mim o nome de Patrícia. E meu pai tinha uma sobrinha chamada Leila, que ele queria agradar, ele foi lá e pôs Leila. Mas eu gosto mais de Leila. Eu tenho uma irmã chamada Patrícia, mas acho que Leila combina com você. Será? E é isso. Então, acho Leila em árabe é noite. Olha que coisa linda. Então é por isso, né? Enfim, essa tá tudo ali já tá explicada. Mas é charmoso, é muito charmoso. Porque eu queria terminar dizendo que eu tenho uma hipótese, que eu não sei o que é, mas de qualquer jeito eu queria terminar com o começo. Você mexe com as pessoas, é isso. Obrigada, Cris. Guerra, paz. Guerra e paz, Obrigada Tolstói. a você. Chique demais. Você sabe...